I'm back! Voltamos para o nosso segundo momento de aula. No primeiro momento de aula, nós fizemos aí uma turnê com relação às vozes verbais. Nós vimos que elas são três, né? Voz ativa, quando você quer enfatizar o praticante da ação. A voz reflexiva, o agente pratica a ação que sofre os efeitos dessa ação. Então, ele é agente e paciente. Nós vimos que, apesar de ter esse nome reflexivo, ela é a mais tranquila de você identificar, pois ela vai precisar ter aqueles pronomes terminados em self ou selves, né? E nós vimos que, quando queremos enfatizar a ação que foi desenvolvida, nós trabalhamos com a voz passiva. Ela é mais formal, né? Ela causa impessoalidade e ela é mais benquista dentro desses segmentos. Alright? Vamos aqui então dar uma olhadinha na qualidade dos pronomes. Nós vimos que os pronomes, né, eles são vários pronomes que desempenham a função de sujeito. Esses aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you, they. E nós temos aqueles que desempenham a função de objeto. Eu sempre gosto de fazer essa dica aí, ó. Na grande maioria das vezes, você vai ver assim, ó. Verbo. Se vem à esquerda, é sujeito. Se vem à direita, é objeto. Também após preposição. Então, eu posso dizer que esses pronomes, eles substituem, né, os substantivos na qualidade de sujeito e de objeto, né? Sendo assim, eles evitam, né? Evita a repetição. Tá? Eles vão evitar repetir a repetição, tá? Muito comum você encontrar, por um exemplo, questões onde eles pedem para você verificar a que ele se refere. Ele vai deixar em destaque e vai dizer assim, faz referência a quem, né? Já que ele evita a repetição. Ou outras questões muito comuns também, eles tiram um determinado fragmento do texto, pede para você substituir pelo pronome correspondente, tá? Então, esses são os nossos pronomes, com a qualidade de sujeito e com a qualidade de objeto. Eu vou dizer aqui, por um exemplo, que Mary likes Paul. She loves him, né? O que aconteceu agora aí? Eu troquei a Mary por she e troquei o Paul por him, né? E isso eu verifiquei que ele veio depois do verbo, então vai ser objeto. E o she veio antes do verbo, então ele vai ser sujeito, tá? Olha aí como ele também pode fazer esta substituição. Os pronomes são palavras que substituem os substantivos. Frequentemente os usamos para evitar repetir os substantivos aos quais se referem. Esses pronomes, eles têm formas diferentes para as diferentes maneiras como os usamos, né? Esses pronomes, eles podem ser, vamos lá, pronome sujeito, pronome objeto, pronome possessivo adjetivo, pronome interrogativo, pronome idêntico, pronome reflexivo, enfático do sujeito, enfático do objeto, idiomático, recíproco, indefinido e assim sucessivamente.
Olha aí, quantos pronomes já dissemos agora há pouco? Todos eles são muito, mas muito bem vistos quando se trata de vestibulares, tá? Eles caem muito, mas muito mesmo. O pronome, gente, são essas pequenas palavrinhas e essas palavras, elas são usadas como substitutos para substantivos ou sintagmas nominais, cujos referentes são nomeados ou entendidos no contexto. Olha só o que é que trouxe aqui de armadilha. Nós temos aí uma palavrinha que ele pode te dizer assim: o termo em destaque pode ser substituído por isso que ele diz que esses são substitutos para substantivos, tá? Outro detalhe, ele pode te vir dentro de um determinado fragmento, aí ele deixa ele em destaque, e aí ele vai perguntar a quem ele se refere. Aí você tem que saber se é um pronome pessoal, se ele desempenha a função de sujeito, ou se ele desempenha a função de objeto, tá? Por quê? Porque, obviamente, se ele está substituindo um substantivo sujeito, um substantivo objeto, e ele pergunta a que se refere, é óbvio que você vai ter que verificar a quem ele se refere, tá? Por quê? Porque ele tem essa missão, né? Ele substitui os nomes, né? Ou frases que apontam esses nomes substituídos por pronomes, e aí ele vai dizer assim: o pronome destaque, o vocábulo em destaque refere-se a, tá? E aí você só consegue sair pelo contexto, só pode ser entendido aí pelo contexto, certinho? Muito bem. People around the world speak English. Ó, eles quem? Está fazendo referência às pessoas. As pessoas ao redor do mundo falam inglês. As pessoas, o falam, né? Esse o falam em todas as partes. Esse o está sendo substituído aí, ó. Substituiu o English, tá? As pessoas o falam por todas as partes. Então, ela está nos mostrando que eu tenho que ter uma noção. Não é? Aqui seria sujeito, e quem fala, fala algo. Fala alguma coisa. Fala o quê? O inglês. Então, na qualidade de objeto. Então, aqui eu já tenho certeza que aqui é o sujeito, tá? E aqui é o objeto. Certinho? Então, pessoas em todo o mundo falam inglês. Elas o falam em todos os lugares. Everywhere. Né? Em todas as partes, em todos os lugares. Então, nós temos aí um objeto, tá? Quem fala, fala o quê? Então, eu poderia deixar aqui em evidência e perguntar: o termo em destaque, colocaria o it, né? Ele faz referência a pessoas, né? Ó, pessoas. Ele faz referência a todos os lugares. Faz referência a fala, mundo, o inglês. Eu teria que identificar quem ele substituiu e a função que ele exerce. Na hora que eu identifico que ele é objeto, então vou aqui na frase e já sei. Aqui é sujeito, então o objeto, eu irei lá na letra onde tivesse essa palavra English e marcaria que estaria correto. Aí é um modelo clássico, né? Você que vai fazer as nossas provas, com certeza vai se deparar com um modelo desse lá. Por favor, não me interrompa enquanto eu estiver falando comigo mesmo, né? Não me interrompa quando eu estiver falando sozinho. Olha aqui o me, depois do verbo. Então, eu tenho aí a presença desse me depois do verbo, desempenhando a função de objeto, né? E, professor, esse myself também é um verbo, um pronome? Ele é um pronome, sim, tá? Lá na família dos pronomes reflexivos e enfáticos. Praticando. Complete adequadamente
É. Aí diz o seguinte: os são palavras que substituem os. Frequentemente os usamos para evitar os substantivos, né, aos quais se refere. Além disso, eles têm para as diferentes maneiras como os usamos. Será que nós estamos falando aí de pronomes, de substantivos, de verbos ou de pronomes? Bom, nós vimos que os pronomes, eles possuem essa missão, né? Substituir os substantivos, evitando com que eles se repitam, possam serem repetidos. Porque quando se repete demais, nós causamos aí um empobrecimento do texto. Então, olha, não estamos falando dos substantivos e nem dos verbos. Quem tem essa funcionalidade, esse poder, são os pronomes. Então, os pronomes são palavras que substituem os substantivos, né? Os substantivos, tá? Então, eu estou dizendo que são pronomes substantivos. Muito bem. Frequentemente usamos os pronomes para evitar o quê? Repetir os substantivos aos quais se referem. Então, ó, repetir não dá para eliminar nenhuma. Além disso, eles têm formas. Essas formas, nós sabemos que elas são formas o quê? Diferentes. São formas diferentes, tá? E não semelhantes, tá? Sendo assim, senhores, nós com certeza marcaríamos aí a letra A como nossa resposta correta. Identifique a forma correta do pronome em inglês que preenche o espaço que segue. Is working in the field of engineer. Tá? O que aconteceu aqui, meus ilustres? Vamos separar aqui, né, esses dois itens primeiro. Vamos lá. Esse aqui primeiro. Colocar aqui um menos intenso para não atrapalhar aí a nossa linha de raciocínio. Ó. Esse aqui é amarelinho. Você vai começar a raciocinar por aí. Tá? Professor, e o que é isso aqui? Bom, nós estamos mediante a uma estrutura verbal. Nessa estrutura, esse primeiro aí que eu separei, né? Ele é o auxiliar, tá? Ele é o auxiliar. Esse aqui, ele é o verbo principal, ó. Ele é o verbo mais o sufixo ing, tá? Quando você tem o auxiliar, que pode ser am, is ou or, e você acrescenta o verbo mais ing, você está chamando isso do tempo presente contínuo ou presente progressivo. Tá? O que é que isso tem a ver? Vamos lá. Quando você trabalha com esse presente progressivo e você diz que ele vai ter auxiliar mais um verbo mais o ing, esse auxiliar, você já sabendo que ele vai ser am, is ou or, aqui começa a se desenhar a tua resposta. Ó, I am, tá? Você vai ter you, we e they are. A terceira pessoa do singular vai utilizar he, she ou it. O que é que esses meninos aqui têm em comum? O que é que tem em comum? Eles são o sujeito, tá? Então, aqui eu preciso de um sujeito na terceira pessoa do singular por conta do is. Então, só pode ser aqui a letra D, tá? Aqui nós temos eles ou elas. Eles ou elas. Nós temos a terceira pessoa, só que é a terceira pessoa do plural, right? Somewhere, em algum lugar, tá? Him é a terceira pessoa? É a terceira pessoa do singular. Só que ele tem função de objeto e a frase está precisando de um sujeito. Her
também é a terceira pessoa, só que a terceira pessoa do singular. Ele também tem a função de objeto, tá? Então, letra D é a nossa resposta correta. He is, ele está working, trabalhando no ramo da engenharia. Ele está trabalhando no ramo da engenharia, tá? Ele está trabalhando no ramo da engenharia. He is working in the field of engineering. Ele está trabalhando no ramo da engenharia. Resposta correta. A Regina Araújo colocou ali. Letra D. Muito good afternoon. How do you do? And thank you very much for your collaboration. Ela respondendo lá com toda a convicção, certíssimo. Letra D é a nossa resposta correta. Olha lá a terceira pessoa do singular, is working, está trabalhando, né? Muito bem. Resposta correta. Vamos ver aqui a nossa próxima. Bom, esse modelo é aquele modelo que eu falei para vocês um pouco no primeiro momento da nossa aula. Eu disse para vocês que é muito comum também aparecer mini textos, ou então tá lá um texto, ele vai extrair o fragmento daquele texto e ele vai deixar esse vocábulo em evidência. Ele vai perguntar assim, esse vocábulo faz referência a quem? Não é bacana? Então, nós temos. É muito comum você ter uma questão como essa daqui, ó. Ele deixou para você em evidência. Ele não disse para você, tá? Ele não disse para você quem era esse vocábulo, tá? Ele só disse assim, a palavra vai na sentença, a palavra vem na sentença. Qual sentença? Aí tem todo esse fragmento. Aí, ó, refere-se a. Muito bem. Primeiro item era reconhecer quem é ele, né? Primeiro item. Tá bom? Então, olha, eu já sei que esse aqui, ele é um personal pronoun. Ó, ele é um pronome pessoal. Pronome pessoal com função de sujeito. Ele é um subject. Tá? Então, quem são eles? I, you, o he, o she, o it. Né? Você tem aqui, ó, o i, you, e vem. Ele usou essa. Terceira pessoa do plural. Tá? Terceira pessoa do plural. Então, ele quer que você, lá na sentença, visualize que esse vocábulo, que é um pronome pessoal com função de sujeito, ele está substituindo um nome na sentença com função de sujeito. Tá? Então, você vai fazer a leitura de onde ele está até descobrir quem é o sujeito da oração. Então, ó, selection, tá? Você vai fazendo assim, ó. Without prior, ó, means e woman, tá, ó. E aqui eu vou conseguir chegar ao consenso. Nessa sentença toda, senhores, eu estou fazendo menção ao sujeito. Só que você vai ter que tomar um cuidado, pois no inglês primeiro vem o adjetivo para depois vir o substantivo, tá? E aí nós vimos que uma das qualidades desse pronome é substituir substantivos para evitar a repetição desnecessária, tá? Sendo assim, primeiro, identifiquei que era pronome pessoal e sujeito. Na conjugação,
Percebi que ele está na terceira do plural. Dentro aqui da sentença, percebi que por ele substituir um substantivo para evitar sua repetição desnecessária, ele está assim fazendo porque ele está substituindo o sujeito da oração. Qual era o perigo? Eu ia atrás da palavra personalidade, né? Personalidade. Tá vendo lá? Ah, então primeiro eu tenho um adjetivo para depois ir o substantivo. Por conta disso, resposta correta, letra C de coração. A alternativa C, pois o pronome they é o sujeito e faz referência à oração anterior, mais especificamente aos questionários de personalidades na terceira pessoa do plural. Por conta disso, senhoritos, resposta letra C. Quem são os nossos amiguinhos aqui? Relembrando, vamos lá. Nós temos sujeito, nós temos objeto. Esses aqui são possessivos, tá? Esses possessivos aqui, ó, ele vem antes de um substantivo, tá? Esses meninos aqui, ó, eles também identificam posse, só que eles substituem um possessivo adjetivo mais um substantivo para evitar a repetição. Então, eu tenho as minhas ideias e você tem as suas ideias. Viu? Eu repeti ideias e ideias. Então, eu poderia fazer assim para ficar mais bonito, né? Mais bacana. Vamos lá. I have my ideas. Eu tenho as minhas ideias. And you have yours. E você tem as suas. As suas o quê? Suas ideias. Essa palavra yours, ela substituiu your ideas, né? Ele substituiu your, que era um possessivo adjetivo, mais um substantivo. Evitou aí a repetição desnecessária, né? Esses pronomes aqui terminados em self, né? Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Eles são bem interessantes. Eles podem ser pronome reflexivo, pronome enfático do sujeito, pronome enfático do objeto, e eles podem ser pronome idiomático. Como é que você vai saber se esse mesmo pronome, ele desempenha esse tanto de coisa aí, ó? Será que ele é pronome reflexivo? Será que ele é enfático do sujeito? Será que ele é enfático do objeto, professor? E pronome idiomático? Pois bem, para sabermos se ele é pronome reflexivo, nós vimos que para ser pronome reflexivo, ele vem depois do verbo. Né? Ele vem depois do verbo. Para ser pronome enfático do sujeito, ele vem depois do sujeito ou no final da sentença se referindo ao sujeito. Para ser pronome enfático do objeto, ele vem depois do objeto. E para ser pronome idiomático, gente, significando só, sozinho, né? Tipo, I live in Teresina by myself. Esse by, BY, mais esse pronome, ele é idiomático porque ele vai conseguir ter a tradução de sozinho, sem a ajuda de ninguém. Quando eu disse assim, ó, I live in Teresina by myself, eu moro em Teresina sozinho, eu não quis dizer que Teresina tem que ser evacuada para eu morar aqui sozinho. Eu quis passar a ciência de que eu moro aqui e consigo me suster. Eu sou autossuficiente nesse quesito. Entenderam? Ah, eu fiz algo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então você vai colocar esse by, mais esse pronome terminado em self. Então tá aqui, ó. Sujeito, obviamente, vem antes do verbo principal ou antes do auxiliar. O objeto vem ou depois de preposição ou depois do verbo.
possessivo com esse nome adjetivo, porque ele vem antes do substantivo, indicando posse. Possessivo pronome, ele substitui um possessivo adjetivo mais um substantivo para evitar a repetição. E nós temos lá os pronomes reflexivos, que só são reflexivos se vier depois do verbo. Aí eu tenho reflexivo, enfático do sujeito, enfático do objeto e pronome idiomático. Olha um modelo de questão que já caiu em vários vestibulares. Olha lá, nesse vestibular eu cortei só esse fragmento. Esse texto, ele tinha mais de 80 linhas. Sério? Então, ó, normalmente, o aluno acha, tomara que venha texto curto. Nem sempre vem texto curto. Aí ele diz aqui, ó, no quinto parágrafo, a palavra, observe, ele não disse para você que vocábulo é esse, tá? Então, esse vocábulo aí, ele está dentro daqueles nossos pronomes chamados de possessivos, tá? Eles são os nossos possessivos, tudo bem? Eles são my, your, his, her, its. Olha ele aqui, ó. Tá? Nosso, nossa, nossos e nossas, tá? Your e their. Qual é a parte boa? É que eles são possessivos, chamados de adjetivos. Por quê? Porque eles vêm antes de um substantivo. Vamos tirar isso a limpo? Lares, locais de trabalho, lares, né? As nossas casas têm agora se tornado os nossos locais de trabalho, e os nossos locais de trabalho são as nossas casas, né? As nossas casas. Então, eu já sei que ele indica posse e ele é adjetivo. Então, ó, posse, adjetivo, tá? Vai ser a nossa letra C. Certinho? Uma dica legal para você não errar mais isso. Vamos lá. Quando você diz que ele é possessivo adjetivo, é porque ele vem antes do substantivo. Quando você fala que ele é possessivo pronome, significa dizer que ele vem após, ou seja, ele não pode ter um substantivo perto dele. Olha aquele exemplo que eu dei para vocês, ó. I have my ideas, né? Eu tenho as minhas ideias. And you have, e você tem as suas, ó. Yours. São quantos pronomes aí que nós estamos vendo? Nós temos, ó, um pronome, 2, ó, 3, 4 pronomes. Quem são eles? Vamos lá. Esse aqui é pronome pessoal, sujeito. Esse aqui é possessivo adjetivo, pois ele está vindo antes de um substantivo. Esse aqui, vindo antes de um verbo principal, ele é sujeito. E esse aqui é o possessivo pronome. Ele está evitando a repetição da palavra ideias. Tá? Então, ele substitui um possessivo adjetivo mais um substantivo. Tá? Então, por isso que a resposta aqui é letra C de carambola. Dentro da perspectiva de gêneros textuais, eu tenho que ter uma preocupação muito, mas muito latente com relação aos graus de formalidade, né? Se o texto ele é dialogal ou não, tá? Eu tenho que verificar o gênero textual, eu tenho que verificar o tipo textual, tá? Então, dentro dessas circunstâncias, vamos lá. A linguagem formal, ela é uma linguagem menos pessoal do que a informal.
É usada quando se escreve para fins profissionais ou acadêmicos, como atribuições universitárias. A linguagem formal, ela não usa coloquialismos, ela não usa abreviações, ela não usa gírias. Usamos principalmente linguagem formal ao escrever, como em artigos acadêmicos, tá? Artigos acadêmicos, e-mails, e-mails comerciais, relatórios. No entanto, a linguagem formal também é utilizada em casos de palestras ou apresentações, tá? É mais casual e espontânea. Já estamos falando da linguagem informal, né? Fugindo um pouco das normas gramaticais. Usada principalmente quando falamos de forma mais impulsiva e casual, como em conversas com a família, amigos, né? É mais pessoal do que a linguagem formal. Então, aqui nós estamos falando da linguagem informal. Então, a linguagem informal, só por essa característica, ela já vai dizer assim: ei, eu sou sentenças menores, não é? Eu sou sentenças mais curtinhas. Já a linguagem que você tem como sendo a formal, você já consegue visualizar que na formal eu tenho sentenças bem maiores, né? Ó, sentenças bem maiores, tá? Sentenças maiores. E isso por quê? Porque eu preciso de mais palavras para constituir a ideia, fechar o raciocínio. Então, como ela não aceita nem abreviações, como ela não aceita, não é? As gírias, esses coloquialismos, ele precisa de mais espaço, não é, para trazer a sua ideia. Obviamente, essas sentenças são bem maiores. É o primeiro item que você tem que colocar aí para lembrar. Se eu te desse, por exemplo, numa prova, fragmentos, e pedisse para você identificar se é formal ou informal, você iria primeiro pelo tamanho aí das sentenças. Né? Sentenças bem maiores mostram um maior grau de formalidade. Não é porque você não vai ter abreviação, você não vai ter gíria, certo? Você não vai ter o teu dia a dia. Porém, gente, a linguagem formal, ela não é usada apenas quando falamos. Eu posso também usar quando eu escrevo, tá? Eu escrevo, por exemplo, mando uma mensagem para alguém e boto tamo junto, TMJ, não é? Eu bora, vambora. Ó, bora, menino, vambora. Tá? No inglês do mesmo jeito, meu povo. Ele é cheio dessas linguagens de internet, cheio de gírias, tá? Por isso que ele é curtinho, tá? Gente, mas algumas publicidades, para ela criar essa relação de proximidade com o seu público, ele utiliza, né? Essas mini grafias, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso, como é que ele pode aparecer. Olha aí um exemplo, né? As expressões são maneiras de cumprimentar alguém e têm o mesmo significado, mas cada uma tem sua equivalência diferente em português. Olha aí, how are you? Perceba que aqui teve toda uma preocupação, não é, de colocar o auxiliar antes do sujeito, para fazer formalmente, né, a pergunta, how are you? Tá? Já aqui, o próprio personagem, ele já me explicita que é um personagem um tanto quanto intrépido, né? Ele não é muito respeitoso com esse caçador aí não, né? What's up, Doc? E aí, velhinho, né? WhatsApp, olha aí, dá nome ao aplicativo, né? Quais são as novas, qual é a treta, né? Qual é o babado? É quando você fala o WhatsApp. Tá? Então, como vai você, ou como você está, é essa daqui, ó. E aí, tudo certo? O que é que tá pegando, o que é que tá rolando aí? Olha aí. Então, nós temos esse como sendo formal e esse na qualidade de informal, né? Um formal e o outro informal.
pelo uso da gíria WhatsApp. Tá? WhatsApp Doc. Observe lá que também teve as abreviações. Tá? De uma maneira geral, a gente consegue sim visualizar isso. Olha lá. O trecho do diálogo abaixo está em linguagem formal ou informal? Tá? Excuse me, Mr. Silva. I would like to talk to you for a minute, if you don't mind. Né? Person 2. Not at all, Cláudia. Please come in. Gente, frases maiores, né, elas precisam de mais espaço, né, para fechar suas ideias. Ó. Excuse me, Mr. Silva, senhor Silva, tá? I would like, eu gostaria, to talk to you, de falar, talk to, falar com você for a minute, por um minuto, if you don't mind, se não se importar. Né? Se você não se importar, né? If you don't mind, I would like to talk to you for a minute. Tá? Observe aqui, not at all, de forma nenhuma, de forma alguma. Ó, de modo algum. De modo algum eu vou me incomodar, Cláudia. Olha o please, palavrinha mágica, né? Por favor, come in, entre, né? Por favor, entre. Come in, por favor, entre. Então, tranquilamente, nós já conseguimos visualizar aqui um grau de formalidade. Portanto, letra A é a resposta correta, né? No trecho do diálogo abaixo está a linguagem formal ou informal? Hey, girl, what's up? Ó. Hey, girl, e aí, gata? What's up? Quais são as novas? No much, boo. Parceiro, nada demais. You good? Olha como é que ele fez a pergunta aqui, ó. You good? De forma direta, né? Sem auxiliar, sem nada, só na entonação, né? Yeah. Have you seen Martha lately? No, really. Is she okay? Tá? Que já deu para notar que no diálogo, né, as sentenças são menores, ele se utiliza de gírias, de regionalismos, de coloquialismos, né, de expressões mais curtinhas, tá bom? Então, sendo assim, obviamente o texto é marcado pelo grau de espontaneidade, né? Mas na base da intimidade, ele é marcado pela sua informalidade. Alright? Use a legenda I para informal e F para formal, para identificar as sentenças. E aí, será que nós temos qual grau aí de formalidade ou de informalidade? Vamos ver aí, pessoal, de Hugo Napoleão 4, Hugo Napoleão 2, né? Vamos ver quem consegue nos dar aí a deixa da melhor resposta. Para tanto, meu diretor, bote aí um minutinho na tela para mim, por favor. Belezinha? Então vamos aqui, ó. Ó, good morning. Já começou com esse pronomezinho aqui, ó, tratamento. Ó. How are you? Toda uma preocupação, né? Então, nós temos aqui formalidade. I look forward to meeting you.
all next week. Não vejo a hora de reencontrar com vocês na próxima semana. Também formalidade. Olha o tamanhozinho. See you guys next week. Ok, olha, it's so sad. Tá tudo combinado. I'll see you this Friday. Né? Então, para você que colocou formalidade, informalidade e informalidade, com toda a convicção, acertou. Né? Aguardo ansiosamente para encontrar todos vocês semana que vem. Tá? See you guys next week. Vejo vocês semana que vem. Ok, está agendado. Te vejo esta sexta. I'll see you this Friday. Observe o fragmento e classifique em formal ou informal. Fragmento aqui é esse don't wanna, né? I'll e kinda, né? Bom, wanna. Olha, gente, quando você se deparar com essas palavras kinda, wanna, ain't, tudo isso, gente, é informalidade. Gonna, tá? Tudo isso é informalidade. Com certeza, você está perante a um texto informal. Essas abreviações, kinda, né? Esse I'll, ele é a abreviação disso aqui, ó. I will. Ó, will, ele também tem uma forma abreviada que não é tão comum. Olha aqui, ó, como é que ele vai ficar. Won't, tá? A mesma coisa acontece com o irmão dele, ó. Quando você tem I ou we, você também pode utilizar will ou shall. E esse mocinho aqui, ó, shall not, ele também tem a sua forma abreviada aqui, ó, shan't. Tá? Shan't. Dessa forma aí. E esse kinda é o kind of. Kind of. Tá? Por isso a resposta é letra C. Kind of, kinda. E I will, a abreviaçãozinha lá é A apóstrofo LL. A tradução é eu não quero dormir. I don't want to fall asleep, não quero adormecer. I don't want to pass away, eu não quero morrer. Ó. Cause I'll, porque eu never, nunca vou ver aqueles dias. See those days. My life was kind of short. Foi meio que, tipo assim, meio que curta. Mas, I got so many blessings. Mas eu tenho tantas bênçãos. Informal, né? Bom, até pelo layout, pela silhueta do texto, você já consegue visualizar um certo grau de formalidade, né? Ó, ele fez todo um processo, seguindo um rito, não é? Ó, data. Olha como é que ele começou. Senhor, madame, né? As frases são bem maiores, tá bom? E aí ele faz todo um processo fazendo jus ao gênero textual. Ele diz assim, ó, Dear Sir, Madam, I'm writing to complain. Já começa dizendo que estou escrevendo para reclamar. Ó, para reclamar sobre a refeição que tivemos no seu restaurante yesterday, ontem. Né? Nós agendamos uma mesa para 6, mas quando chegamos não havia mesas livres e tivemos que esperar por mais que 45 minutos para to sit down, sentar, não é? Do menir de 12 pratos,
só 4 estavam disponíveis e a qualidade não foi boa. Was poor, né? E aí ele fala do peixe, né? Ó, o peixe em especial, né? Estava com um gosto horrível. Olha aí, ó, estava com um gosto horrível. E o atendente, ele foi rude quando nós falamos com ele sobre isso. Nós nos alimentamos no seu restaurante várias vezes em tempos outros, no passado. Mas é a primeira vez, the first time, é a primeira vez que nós recebemos um tratamento tão ruim. Não estou pedindo para nos ressarcir, mas I would like, eu gostaria que você, to improve, né, ó, melhorar, então melhorasse, né, ó, melhorasse a qualidade dos seus pratos e serviços. Perceberam aí? Então ele está literalmente, né, um texto bem formal, tá? Então, aqui você já tem um grau de formalidade, uma situação que aconteceu de desagradável nesse restaurante. As cartas formais são diferentes das cartas informais em tom e linguagem. Estas são cartas escritas ao seu banco, seguradora, senhorio ou empregador. Aqui está um exemplo de carta formal com formato e o tom correto. Né? Ele mandou aí para fazer uma reclamação. Então vamos lá. A intenção comunicativa do autor da carta foi apresentar uma reclamação, isso, apresentar uma reclamação, tá? Bora lá. Apresentar uma reclamação sobre diversos aspectos, inclusive sobre a música. Bom, lá em nenhum momento ele falou sobre música, com o som muito alto, né? Falou nada sobre isso. Então não tem como você ter verificação disso aí. Apresentar uma reclamação sobre alguns aspectos, dentro dos quais a qualidade, fala assim, a qualidade, né, da refeição, dos pratos, né? Fala. E um furto, bom, isso que não fala, furto de um celular, né? Apresentar uma reclamação sobre a lotação, não, e a comida de excelente qualidade, não, porque ele chamou a comida de pobre, né? Mas com quantidade que não atendia a reserva. Apresentar uma reclamação sobre alguns aspectos, citando as questões da reserva para 6 pessoas e não tinha, variedade de 12 e não tinha no menu, tá? Falou sobre o peixe que estava com um gosto desagradável. Denunciar um preconceito, não. Resposta correta, letra D, de gosh. É? A resposta correta, letra D. Complete adequadamente. Né? Nós vemos aqui, ó, que são palavras que então os pronomes são palavras que substituem os substantivos. Nós vimos isso na primeira aula. Né, ó, substantivos. E frequentemente os usamos para evitar o quê? Repetir. Então, nós evitamos aí para repetir os substantivos os quais se referem. Além disso, eles têm formas diferentes. Nós vimos isso aí. As formas são diferentes e não semelhantes, tá? Por conta disso, resposta correta, letra A, confere. Identifique a forma correta do pronome em inglês que preenche o espaço. Mesma linha de raciocínio, auxiliar
Esse auxiliar, ele é de terceira pessoa do singular, tá? Então, aqui você vai precisar de um sujeito. Por conta disso, letra D é a nossa resposta correta. Tá? Ó, letra D é a nossa resposta correta. Terceira pessoa. Tá dizendo aí que ele está trabalhando no campo, no ramo da engenharia, né? Nós vimos também que esse pronome é um pronome sujeito, tá? Em qualquer prova, quando você identificar esse pronome, ele está se referindo ao sujeito da sentença, ó, sujeito da sentença anterior. Por conta disso, a resposta correta aqui vai ser a nossa letra C, certo? Ele faz aí terceira pessoa do plural. Sometimes you must hurt, né? Então, o que é que ele quer aí? O conector lógico, in order to. Gente, conector lógico, operador de coesão, palavra transicional, né? São as link words, por exemplo, assim, essas palavras que ligam, bem, são chamadas de conjunções, gente. Essas conjunções, né, que pode ser também nesse mesmo grupo dessas link words, elas são advérbios, qualquer vocábulo que tem esse poder de ligar, tá? Então, aqui nós temos um conector lógico. Quando ele aparece, ou vai te perguntar pela ideia, ou por um sinônimo, ou pela tradução. Aí ele foi na sua maneira clássica, né? O conector lógico, in order to, foi utilizado na citação para expressar um contraste, uma inclusão, uma condição, um propósito, um marco temporal. Então, ó, algumas vezes você tem que machucar in order to know, né? Cair para poder crescer, perder para poder ganhar, né? Porque a vida, as maiores lições da vida, elas são aprendidas através da dor, pain, tá? Então, está mostrando aí propósito, né? In order to, para que, com a finalidade de, ideia de propósito, tá? Então, na hora que os senhores observarem isso dentro de uma sentença, vocês vão lembrar que ele está dando essa ideia de propósito. I would not do that if I were you. Né? Essa oração subordinada desse filme aí do Hellboy, né? Um clássico dos cinemas, ele apresentou um conector if. Gente, esse conector if, ele significa se, tá? Se. E ele nos dá uma ideia de condição, tá? Ó, ele nos dá uma ideia de condição. If significa se e transmite uma ideia de condição. Então, eu não faria isso, eu não faria isso se eu fosse você. Se eu fosse você, eu não faria isso. É o que ele está dizendo aqui. I would not do that if I were you. Se eu não faria isso, se eu fosse você. Tá? O conector lógico, when, foi utilizado na sentença para expressar o quê? Contraste, inclusão, condição, propósito ou marco temporal. Né? Eu observava você quando você estava dormindo. Tá? Eu observava você quando você estava dormindo. Uma situação aconteceu quando outra estava acontecendo. Esse quando, ele dá a ideia de marco temporal, né? Ó, né? É marco temporal, viu, gente? Pode colocar aí, né? Propósito, aqui, ó, marco temporal. Com toda a convicção.
Tá? When significa quando e transmite uma ideia de tempo. Então, bote aí resposta correta. Resposta é a letra E. Tá, ó. Resposta. Letra E. Ideia de tempo. Significa quando. Então, dá ideia temporal. Quando. Resposta correta, letra E. I love you too, but I don't like you all the time, né? Criancinha que tá dizendo o seguinte: eu amo você também, mas eu não gosto de você a todo minuto, todo instante, toda hora. Esse conector aqui, mas, ele vai me dar uma ideia de oposição. Ele vai me dar uma ideia de adversidade. Ele vai me dar uma ideia de contraste. Então, a resposta correta é desse mas, porém, contudo. Olha o mas, né? Mas. Tá me dando aí uma ideia de contraste. Olha, eu amo você também. Amo você também. Amo você também. Mas não gosto de você toda hora. De você toda hora. Não é assim não, hein? Olha aí, viu? Eu amo você, mas não gosto de você toda hora. Significa, amo você, mas não gosto toda hora de você. Deve ter recebido algum bronquinho aí. Então, gente, aqui eu me despeço dos senhores e das senhoras, desejando aí belíssimas férias. Aproveitem muito, descansem, recarreguem as baterias para chegar aqui no mês de agosto, ó, com força total. Tá bom? Então, um forte abraço a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Bye!